Olá, aqui é a Alessandra e é o 5º vídeo da história da minha vida, procurando Deus. E aí fui jogar búzios. Fui acompanhar o jogo de búzios da pessoa. E aí chegamos lá, era uma mãe de santo muito humilde, muito simples, de um olho assim muito amoroso, muito carinhoso, mas muito, como é que eu posso explicar? Muito simples, sem nada rebuscado, mas você sentia o carinho da pessoa no jeito que ela se mexia. E aí ela me convidou para entrar, você pode acompanhar o jogo dele e tal. E aí foi jogar para ele. Jogou, tá? Não prestei atenção porque eu estava realmente não interessada na situação. E aí ela terminou e olhou para mim e perguntou: "E você?" Eu falei: eu só vim acompanhar." Ai, gente, eu só vim acompanhar. Aí ela falou assim: "Não, você não veio acompanhar, ele que veio te trazer, porque eu tenho um recado para você." E aí, como depois daqueles 6 anos de Umbanda que eu obtive de conhecimento, eu sabia a forma como os seres espirituais têm para se comunicar, embora eu estivesse agnóstica, eu fiquei muito chocada com aquela mãe falando isso, com aquela mãe de santo. E aí ela falou assim: "Então, ele te trouxe, você que precisava vir para cá. Eu tenho um recado e vamos saber esse recado." E aí ela balançou os búzios, jogou os búzios e catou alguns assim, jogou no canto separado, junto ali, mas jogou ali. E falou assim: "Então, o santo quer a sua cabeça." E aí eu não estava levando a sério ainda as coisas, eu usei a frase: "Poxa, mas ela tá tão bem aqui no meu pescoço, tá? Eu gosto dela aqui." Eu brinquei assim com ela e ela falou assim: "Não, o santo quer a tua cabeça. Você tem missão e você precisa passar pela iniciação. E não tem muito o que você fugir, não. Isso tá no seu caminho, faz parte do seu caminho e você vai ter que fazer. Uma hora ou outra você vai voltar e você vai fazer." E falou lá outras coisas e tal, e eu... Ai, tá bom. Conversa de mãe de santo, que quer... Sabe, pra mim tava tudo tão banalizado, tão... Que eu falei: acho que ela quer, sei lá, me tirar alguma coisa. Eu pensei isso na hora mesmo e fui pra casa. Só que daí começou a acontecer umas coisas que aconteciam comigo muito na adolescência. Muito menos vezes, acho que na adolescência aconteceu 1 ou 2 vezes, mas eu me lembro que isso aconteceu. De eu apagar. Eu só apagava. Eu tava parada, sentada, daqui a pouco, pum, apagava. Mas eu apagava por segundos, assim, coisa de 3, 5 segundos. Mas apagava total, como se tirasse da tomada e ligasse de novo. Assim. E esses apagões começaram a acontecer mais frequentemente. E eu comecei a ficar muito... O que está acontecendo? Eu sabia que não era normal. Concomitantemente, tinha uma festa de candomblé naquele terreiro daquela mãe. E aí eu fui, acho que coisa de 1 mês, 2 meses depois desse jogo de búzios, 3 meses depois. Não foi logo em seguida, porque não é frequente. Os toques de candomblé não é tipo um por semana, como tem as giras de Umbanda, por exemplo, como tem reuniões em outras denominações. O candomblé só tem toque quando tem algum ritual, o fechamento de algum ritual. E aí eu fui. Eu comecei a ficar muito gelada o tempo inteiro. Eu me sentia como se os meus ossos estivessem gelados. Sentia frio dentro.
Mas não era uma sensação ruim, era algo que eu estava sentindo só, eu estava detectando aquilo, não era ai que incômodo. Eu só sentia meus ossos mais frios que o restante do corpo. E em determinado momento, lá durante o toque, eu apaguei. Mas aí eu apaguei prolongadamente. E acordei algum tempo depois, né? Me contaram depois. Eu acordei dentro de um quartinho pequenininho, fechado. E disseram que eu ia ter que desenvolver porque eu tinha bolado no santo. E aí eu vi que foi uma situação muito esquisita porque eu apaguei num lugar e eu não me vi apagando. Não foi algo que eu senti que eu tava, eu vou cair. Não, eu só apaguei, só desliguei, tirou da tomada e não ligou de volta. Só ligou quando eu tava lá dentro do quartinho. E aí, segundo os preceitos do candomblé, eu não poderia nem sair daquele quartinho. Porque a espiritualidade no candomblé, ela é muito conectada ao eu superior. E a minha mediunidade já tinha passado a ser desenvolvida desde 1996 até 2001. Então, eu estava completamente antena aberta. Eu estava muito suscetível, muito vulnerável, com a minha mediunidade, meu chakra coronário completamente aberto. E aí eu senti isso. Eu vi que a coisa era séria, que estava realmente acontecendo alguma coisa comigo e que eu precisava fazer alguma coisa. Nesse meio do caminho, a minha filha mais nova, aos 5 anos, ela adquire uma infecção gravíssima no abdômen. Gravíssima, demoraram para diagnosticar, olha só a situação, com a minha filha de 4 anos. E ela começou a ter anemia. E ela tem uma deficiência numa enzima, na produção de uma enzima, que quando ela tem anemia, quando ela tem infecção alta, infecção grande, alta, ela tem uma queda drástica na taxa de hemoglobina, mas cai assim, coisa de 3 em 12 horas, a taxa. É muito absurda, parece que o sangue dela se liquefaz. E naquele momento ela teve uma taxa de hematócrito de 6,2. E os médicos que estavam tratando ela ligaram urgente no hemocentro para pedir 2 bolsas de sangue para colocar nela, 2. Ela tomou 2, porque cada bolsa de sangue é 1,5 da taxa da hemoglobina que eleva. Então ela tinha que subir pelo menos para 9. Então ela tomou 2 bolsas de sangue trazidas de ambulância, porque o nível dela era muito crítico. Ela foi direto para a UTI, recebeu essas 2 bolsas, ficou mais 4 dias no UTI, ainda fomos transferidas para outros hospitais, para outro hospital no Recife, porque Caruaru não tinha como tratar ela, e ficamos no IMIP, e lá ela foi tratada e está aí até hoje fazendo raiva, mas está viva e bem, e eu sou muito, infinitamente grata, porque eu não era mais testemunha de Jeová nessa época. Como eu sou grata, grata eternamente por eu não ser testemunha de Jeová e minha filha está viva hoje. E eu sinto muito por todos aqueles que perderam entes queridos por conta da questão do sangue mesmo. E aí, eu lá bolada, a mãe já era minha mãe, né? A mãe de santo chegou e falou: então, eu não poderia deixar você sair, porque você está incorrendo em perigo, pode começar, você está muito atraindo, precisa, porque não adianta, eles me acharam, eu achei eles me acharam e aí não tinha como escapar. E eu tenho essas missões mesmo e tá tudo certo, e como eu sabia que eu estava nessa existência aqui, não para molhar o dedinho, então, eu só comecei a me preparar para entrar para Hong Kong. E aí, no dia 9 de novembro de 2009, no dia do meu aniversário de 33 anos, eu entrei no Hong Kong com o pé direito. Sem saber direito do que estava acontecendo, porque eu não conhecia o candomblé. O candomblé não tem Bíblia, não tem revista, você não lê, o conhecimento é passado
de pai para filho. É um conhecimento muito... Nossa, é uma escola de sabedoria. Ah, que calor no coração que dá. E ali eu entrei. Só que como eu não sabia de nada, não sabia o que ia acontecer, quando eu dei esse pé direito para entrar, eu falei com Deus. Eu fiz uma breve prece e falei: Senhor, mesmo estando brigada com Ele, olha só que interessante. Eu falei: Senhor, se for para a luz e para o amor, permita que isso aconteça da melhor forma. E foi incrível. Os 21 dias foram incríveis, os 21 dias que eu passei lá, de um aprendizado tremendo. Não aprendi sobre candomblé, não sei muito até hoje, não sou autoridade, não tenho muita coisa para falar, exceto o que eu experienciei pessoalmente. Então eu não aprendi sobre candomblé e eu achei isso muito significativo, porque depois que eu passasse um período, eu entendi que eu não ia perpetuar, e foi muito claro para mim isso, era muito claro, eu acho que desde o começo, que eu não iria perpetuar, mas que eu iria oferecer e receber tudo que me era direito. Porque eu estava lá e disposta a fazer tudo que fosse preciso para aquilo dar certo. Então fiz esse pacto com Deus. E fiz esse pacto durante 15 anos. Esse pacto vigorou. Porque eu não quebrei nenhum preceito, e o candomblé é muito cheio de preceitos, muito cheio de detalhes, de simbologias, e a minha iniciação foi muito significativa. Parou a cidade, os terreiros, indo lá no terreiro da mãe para assistir a minha saída. Foram muitas pessoas, muito comentado, e eu não sabia de nada, não sabia o que significava ser comentado, ser falado, e continuo não sabendo. Muito louco isso, porque eu continuo sem saber, mas eu prefiro assim também, porque foi uma coisa para mim e foi outra coisa para as pessoas de fora. Tanto que dentro do candomblé fui traída desde a pessoa que me levou para jogar os búzios, até passando pelo pai de santo, irmão de santo, Eked, Ugan, Dagan, irmão de santo. Dagan é o cozinheiro do santo, né? É a pessoa que cozinha. Então, várias pessoas passaram e conseguiram deixar essa marca. Apesar que outras deixaram uma marca de lealdade absurda, de carinho, de respeito, de consideração, que eu trago até hoje, tenho contato até hoje, e já falei que vou lá visitar de novo pela 4ª vez, porque eu já fui lá 3 vezes depois que eu saí, e vou voltar lá. Quero sentar, trocar ideia, conversar, confraternizar, porque são pessoas de um coração voltados para a espiritualidade de verdade, mas como modo de vida, não para mostrar para os outros o que é uma coisa muito característica em religiões, em religiões em geral. É você estar lá dentro para mostrar um status, né? Um status de respeitabilidade. E tem pessoas, conheci pessoas lá que não precisam dessa muleta, porque são pessoas já respeitáveis, são pessoas já que têm envergadura moral. Então essas eu tenho orgulho de continuar sendo amiga, de continuar conversando, tendo contato, admirando o trabalho, respeitando todos os fundamentos que se fazem. Porém, hoje não faço mais parte. Também fui expulsa do candomblé. Não só fui expulsa de todas as que eu fui, porque não dá para compactuar com algumas coisas. E eu fui muito perseguida. Muito perseguida. Muito, não entendo porquê. Até hoje não faço ideia do porquê mesmo, mas eu devo ter alguma relevância, né? Porque você só persegue alguma coisa se ela tem relevância. Eu ouvi esses dias, né? Árvore, ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto.
né? Então a gente tem mesmo que lidar com algumas coisas e aprender a lidar, eu acredito, sabe? Aprender a viver, aprender a navegar, entender por que aquilo está acontecendo, porque o ponto de partida sempre é a gente. Então, o que estava acontecendo internamente que fez aquilo ser daquela forma? Que tipo de aprendizado que eu tenho que tirar disso? Ainda não destrinchei tudo não, porque eu mastigo as coisas. Eu falei para Deus que eu não quero passar de ano. Se eu chegar na 8ª série e ver que eu tô com, sei lá, uma matéria em DP, eu vou querer voltar, eu vou voltar lá na 5ª, vou voltar na 1ª, vou voltar e vou ver o que escapou aqui de aprendizado para eu melhorar agora. E é assim que eu consigo melhorar a mim mesma enquanto pessoa. A cada dia eu sou melhor. É um lema de Reiki, é o lema dos Alcoólicos Anônimos, né? Só por hoje eu sou melhor que ontem. Então eu gosto de lembrar disso. É um reconhecimento que eu dou para mim por tudo que eu absorvi e pratiquei. Porque não adianta você aprender, né, ter conhecimento e você não ter prática. Então eu tenho que reconhecer isso e recebo a contento. Recebo mesmo. Tem outras coisas que eu preciso receber, mas eu preciso mudar aqui primeiro para poder chegar onde eu quero. Então isso aqui inclusive faz parte desse avanço, faz parte desse ai gente, pessoa neurodivergente tá com uma escova na mão. Faz parte do crescimento, faz parte do aprendizado. Eu fico feliz que eu não aprendi tudo, porque na hora que eu aprendi tudo eu desencarno, então não tô com pressa de sair daqui. Vou aprendendo, vou melhorando, a gente sempre tem que melhorar, sempre tem que aprimorar. E eu fico feliz de ter tido toda essa oportunidade de crescer dessa forma. E aí eu descobri tudo isso, que eu tinha sido traída em todas as instâncias, que aquilo que eu pensava que era, não era. E na verdade era. A minha parte era. E é essa parte que eu trago até hoje. Muito era, é e sempre será. A minha parte espiritual, que eu ganhei espiritualmente ali, nossa, ali foi meu encontro com Deus. Pronto. Eu tava até o jogo de búzios, eu tava agnóstica, né? Não tava conversando com Deus, eu conversei com Deus quando eu entrei no Hong Kong. E fiz aquela prece, foi a primeira vez que eu conversei com Deus em 2 anos, mais ou menos. E aí lá dentro, eu escutei uma coisa bem que eu não podia ter escutado, que eu não queria ter escutado, pessoas lá fora, ali, fechada no Hong Kong. Foi horrível, nem lembro o que era, mas eu lembro qual foi o resultado disso. E eu escutei uma coisa terrível, e aí, na hora me veio aquele sentimento, Deus não tá aqui. Veio aquele déjà vu gigante. Eu tava no Hong Kong ainda, tá? Ai, Deus. Eu não vou ser pretensiosa e nem achar que eu sou canalizadora de Deus, porque pra mim isso não existe. Com todo respeito ao trabalho de um monte de gente que faz aí, mas, sei lá, acho que algumas coisas têm limite. Mas eu ouvi muito claramente que eu não estou fora, eu estou dentro de você. Para de me procurar nas religiões, eu estou dentro de você. Eu escutei, eu senti, eu não sei o que foi, só sei que não foi da minha iniciativa, aquilo não foi da minha cabeça, não foi de mim aquele pensamento, porque eu não tinha tido essa ideia, que ele estava dentro de mim, que ele era eu, que eu era ele, que eu era Deus. Ali eu tive, nossa, foi muito esquisito, porque ao mesmo tempo que, como assim? Por outro lado, caraca, me deu um sentimento absurdo de ter chegado em casa, tirado o sapato, assim, um sentimento muito... Eu me lembro desse dia, eu me lembro que eu sentei, eu tava no chão, na esteira, e eu fiquei, nossa, o resto do dia, tipo, paralisado, olhando pro nada, assim, com aquela nova epifania que tinha me acontecido, que Deus me proveu, a consciência criadora. E ali eu relaxei,
Quando eu escutei isso, eu muito relaxei. Porque eu já tinha encontrado Deus, e era só uma questão de entender o conceito, mas que ele não estava ali e estava tudo bem. Olha só que doideira. Ele não estava ali daquela forma como eu pensei que estava, né? Não que ele não estivesse ali. Ele está presente em tudo. Como é que consegue conceber um lugar onde Deus não está? Depois eu entendi disso quando a primeira vez que me convidaram para ir num terreiro de Umbanda. E o primeiro sentimento que veio, mas Deus não está lá. Porque eu tinha aprendido isso, né? Que Deus não estava nos terreiros, ali era outra coisa. Só que jura que tem lugar onde Deus não está? Sério mesmo que tem lugar onde Deus não pertence? Incluindo as coisas ruins, que a gente julga ruim, né? Porque a gente não entende o contexto, a gente não sabe de nada, a gente só julga, a gente não sabe de nada do contexto do universo. A gente, um monte de formiga aqui, que vive se matando umas às outras, achando que tem razão. Enfim. E aí eu relaxei e fui aproveitar a minha experiência. Eu vou então absorver tudo que eu tenho que absorver aqui. E de uma forma completamente inexplicável, o conhecimento, a sabedoria que eu obtive ali é uma sabedoria que não tem tradução. Eu acho que estou traduzindo à medida que eu conto a minha história, e que vai vir outros vídeos, eu acredito. Eu não tenho vontade de parar de falar. Mas eu não sei como é que vai ser, eu só sei que eu senti há muitos tempos atrás, passados. Eu sempre senti essa necessidade de falar, então provavelmente vem mais coisa aí, ou então sei lá o que vai ser. Eu sei que essa sabedoria hoje que sai de mim quando eu falo algumas coisas, as pessoas falam, tem estalos, tem clique, alguma coisa mexe lá dentro. Isso tudo foi adquirido durante a minha caminhada inteira, com todos os lugares por onde eu passei, mas ali ele foi sintetizado, porque eu fiquei 21 dias sozinha. Eu não fiquei todos os dias sozinha, as pessoas me levavam alimento, café da manhã, aliás, não tem gente que é mais bem tratada do que Iaú. Que delícia! Um mimo, eu estava no berço, sendo cuidada, que maravilhoso, e meditando, e orando, e me conectando com a espiritualidade, e sentindo, absorvendo, escrevendo, que eu tenho um diário dessa época, que eu guardo com muito carinho, mas eu tenho um diário dessa época, registrando tudo que eu passei, tudo que eu vivi, com detalhes. Então, foi muito de uma riqueza espiritual muito grande, porque eu entendi um monte de coisa que eu sabia empiricamente e que muito futuramente eu ainda ia colocar a metodologia. E ainda tem coisa se desenhando. Mas a minha estrutura espiritual, pessoal, é isso que foi incrível para mim ter passado pelo candomblé, é saber que o primeiro ser que é ritualizado, que é oferecido para ele, é o seu eu superior. Não é para ninguém, não é para orixá nenhum. É primeiro para o seu eu superior. E ali eu entendi, eu ia entendendo aos poucos depois, mas hoje eu vejo o quanto essa centelha divina é preciosa numa escola de sabedoria, numa religião de matriz africana, dos povos de onde toda a humanidade surgiu, de onde toda a humanidade veio, que foi lá do Egito, para aquelas bandas de África. Então é uma ciência que é milenar, não se tem data, porque não tem escrito nada disso. E segundo os meus poucos estudos a respeito, isso vem lá de Lemúria, vem lá muito antes, Sumérios, antes de Lemúria, acho que Terra de Mu. Esses rituais, essa forma de cultuar a natureza, a forma de cultuar as forças da natureza, porque o planeta ele é um organismo, né? Ele tem uma consciência pessoal e a gente só faz parte dele, são nós que estamos nele, não é ele que está a nosso serviço. Nós estaríamos teoricamente para proteger o planeta, para cuidar do planeta, para fazer ele ser mais lindo do que ele já é, e a gente
infelizmente, consegue estragar tudo e a gente vive o que a gente vive hoje. Mas eu acho que a humanidade ainda vai chegar nesse conhecimento que nós somos a natureza, nós fazemos parte dela e tudo que a gente puder preservar, continuar, cuidar para que ninguém tire, do jeito que tá ótimo. Se ninguém mexesse na natureza, ela se dava conta perfeitamente. A questão é o poder destrutivo do ser humano, com sua ganância, com seu desejo de mais e enfim, até fugir do assunto. Mas isso integrou, isso tudo que eu vivi lá me deu estrutura, a estrutura que eu tenho hoje, uma estrutura completamente construída pela espiritualidade, porque ali não aprendi dogma, eu não aprendi de literatura nenhuma, eu aprendi do que eu vivi, do que eu experienciei, do que foi praticado comigo, dos rituais pelos quais eu passei e pela forma como me tratavam, como a forma como eu precisava me comportar a partir dali. Ali eu entendi sobre hierarquia, sobre ancestralidade, sobre o culto à ancestralidade, e por conta deles nós estamos aqui hoje, então devemos tudo ao que veio antes de nós, e sempre haverá alguém maior que eu em alguma coisa, e isso também me colocou um senso de desimportância, porém de exclusividade. Eu era única, só tem uma Dofana de Fekhen que saiu em 2009, não tem outra. Tem outras Dofanas de Fekhen, mas não essa aqui. E aconteceu de essas novas verdades virem entrando no meu ser. Aí eram verdades que não tinham sido pregadas, eram aprendidas, eram sintetizadas do que eu estava experienciando pessoalmente, na minha experiência. É isso que não dá pra gente desacreditar, né? Desver. Não tem coisa que você vê que você não desvê. E ali eu vi muita coisa disso. Só que eu só vivi dentro da casa por 3 anos. 3 anos eu viveria ali na casa e eu sairia de Pernambuco e me mudaria com as minhas filhas para o Rio de Janeiro, para a região dos Lagos. Lá eu morei perto de Lumiar, Casimiro de Abreu, dentro de um distrito de Macaé chamado Sana. E aí, mais uma vez, teve uma reviravolta na minha vida e cheguei no Rio de Janeiro com as minhas filhas e precisando sustentar-nos. E dessa forma, com essa necessidade, com essa nova situação na minha vida, aconteceu de eu ser cuidadora de idosos e cuidar de uma senhora muito querida, que essa eu faço questão de mencionar, uma pessoa de altíssima envergadura espiritual, e que eu viria a saber futuramente que era, na verdade eu acho que eu sabia quem era, só não sabia quem era. Eu não sabia o que era ela, eu sabia quem era, mas não sabia o que representava. E fui ser cuidadora de uma senhorinha chamada Mamãe Baixinha. Mamãe Baixinha foi uma líder da igreja Flor da Montanha, lá em Lumiar, no Rio de Janeiro. Um avatar em terra, uma ascensionada, de uma sabedoria que emanava dos olhos dela. Era muito incrível, porque mamãe não falava muita coisa, mas o olho dela ensinava tudo, explicava tudo, falava tudo. E ela era líder de uma igreja do Santo Daime. E ali começou a minha outra parte, mais uma parte da minha espiritualidade, de informação espiritual sendo colocada no meu campo. Então eu frequentei, vivi a realidade de um terreiro durante os 3 primeiros anos da minha iniciação e depois eu saí. Saí, me mudei, deixei minhas coisas lá e fui para o Rio de Janeiro. Acho que
que isso é assunto para o próximo vídeo, porque também é longa essa parte. Não é muito, mas vai dar mais caminho, tem mais coisa para falar. Então, até o 6º vídeo. Até já!